Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, dando continuidade ao tema iniciado na semana passada, quando falamos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Hoje é provável que nós consigamos encerrar essa temática, é um tema bem curto. E para isso eu quero convidar mais uma vez o meu amigo Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Um abração para você, melhoras aí para sua tosse. Rapaz, já tem uma semana essa tosse, cuida aí, hein? Já é minha conhecida. Outra coisa, os nossos amigos, nossos irmãos e irmãs que estão aí no mundo virtual, nos assistindo, um abraço para cada um de vocês, né? Em tempos de pandemia é sempre bom a gente conversar assuntos edificantes. Estejam certos que nós estamos unidos nesse sentimento de união, nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos da doutrina espírita, e principalmente nesse conteúdo do Livro dos Espíritos, que é tão importante para as nossas vidas. Deixem seus comentários, né? Façam suas sugestões, façam também suas críticas. Se você não gostou do programa, registre, diga o porquê não gostou, porque esse programa ele só faz sentido se você gostar, tá? Se ele está sendo realmente algo que está agregando valor para cada um de vocês, tá? Deixem o joinha, façam suas inscrições nos canais da Comunhão Espírita, tá? Que você vai estar sempre recebendo material de qualidade, sempre palestras esclarecedoras sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo, para cada um de nós. Forte abraço. Excelente, Almeida. E eu vou aproveitar esse comentário inicial que você fez. Eu tenho ficado muito alegre em função do aumento de pessoas que estão nos acompanhando, principalmente no canal do YouTube. E eu quero fazer um comentário sobre esse comentário. Não é que nós fazemos esse programa tendo como objetivo picos de audiência. Não, não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é levar um pouco de esclarecimento sobre a doutrina espírita. Nós sabemos que essa informação, esse tipo de informação, pode ajudar a outro que esteja em dúvidas por questões existenciais. Nós sabemos, temos consciência da importância disso. Mas o fato de a gente saber que tem mais gente nos acompanhando no canal do YouTube, buscando informações, isso nos alegra, porque nós percebemos uma quantidade maior de pessoas interessadas nesse conteúdo. Então, é isso que nos deixa, certamente você também, Almeida, que nos deixa alegres em ver que o nosso trabalho está conseguindo alcançar corações e mentes interessados em conteúdos edificantes como este que a doutrina espírita nos oferece. Quando eu disse no início que nós não buscamos pico de audiência, é porque como o nosso objetivo é levar esclarecimento, é levar ajuda, é levar uma luz aos nossos ouvintes, se nós conseguíssemos levar essa luz a uma pessoa, nós já teríamos atingido o nosso objetivo. E quando nós percebemos que estamos levando essa luz para centenas, para milhares de pessoas, a alegria é cada vez maior, porque nós sabemos que nós temos centenas e milhares de corações sendo fortalecidos, mentes sendo esclarecidas, e tudo isso se transformará em seres humanos melhores, numa sociedade melhor, numa humanidade melhor a partir de todas essas reflexões. É isso, explicando um pouco essa nossa alegria em ver aumentar, digamos assim, o número de pessoas interessadas nesses conteúdos. Concorda comigo, Almeida? 100%. Né? Nosso trabalho aqui, ele só faz sentido se a gente se mantiver fiel
aos conteúdos da doutrina espírita. E ele só é um trabalho que tem valor se tiver alguém do outro lado dessa câmera ouvindo, vendo e sentindo que aquilo que a gente fala faz sentido para vocês. É exatamente, Almeida. Almeida, então, continuando com a temática visitas espíritas entre pessoas vivas, na semana passada nós terminamos com a questão 416 e hoje nós vamos para a questão 417. Ela tem uma resposta e tem um rápido comentário do Kardec. Então, nessa questão, Kardec perguntou: um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Não sei se você lembra, Almeida, algumas semanas atrás eu comentei um caso que aconteceu comigo e com os colegas lá do Grupo Espírita Peixotinho. Sim, do Peixotinho. Não sei se você lembra. Claro. Mas eu não quero induzir o teu comentário em função disso. É apenas para dizer que essa temática, essa pergunta, ela já foi comentada e respondida em outras oportunidades, né? Olha, se o mais não fosse, essa pergunta já foi respondida aqui pelo Espírito da Verdade em 1857, né? Antes de abril de 1857, ele já respondeu. A sua resposta do Grupo Peixotinho já é agora, do final do século XX. Mas, se a gente parar para pensar na série do Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, é ali dos anos 40. Né? Já está se aproximando dos 80 anos o lançamento do livro Nosso Lar. Aí você vai ali pegar Nosso Lar, Os Mensageiros, e a gente tem registros vários exatamente dessa pergunta. Existem assembleias na espiritualidade em que encarnados estão presentes? Sim, existem muitas. Para todos os motivos, para todas as cores, com todas as vontades, nós nos reunimos, sim, na espiritualidade. Né? No caso das reuniões que o André Luiz descreve em Nosso Lar, são pessoas extremamente bem intencionadas, comprometidas com o Evangelho do Cristo, comprometidas em fazer renascer, revigorar os ensinamentos evangélicos do Cristo, agora sob essa roupagem espiritista, né? Mas, infelizmente, não são reuniões todas essas que acontecem de altíssimo nível. Infelizmente, não são. Pessoas interessadas, interesses escusos, também se reúnem na espiritualidade para coordenarem seus esforços e fazerem besteira. E o André Luiz, ele traz exemplo das duas vertentes em seus livros, né? Você lembrou bem, a série André Luiz, ela mostra isso de maneira muito clara, né? Se você quer se reunir para o bem, se reúne. Se quer se reunir para o mal, também se reúne. A regra vale para todos. Isso. Eu fico lembrando daquele livro também do Ranieri, sob a orientação do André Luiz, Abismo, em que o final do livro fala de uma assembleia em que estão presentes pessoas da espiritualidade, mas irmãos nossos também na carne, com interesses extremamente trevosos. Sim. Né? Sim. Então, respondendo objetivamente à pergunta, sim, nós encarnados podemos estar comparecendo a assembleias. Bom será que nós só compareçamos a boas assembleias. É verdade. Com interesses bons, com elevação de interesses, com conteúdos edificantes para a nossa vida. E lembrando sempre, vida só tem uma. O fato de estar encarnado, desencarnado, dormindo, acordado, são facetas desta mesma vida. Mas vida só tem uma. Vamos perceber qual é o interesse positivo para esta vida que nós temos. Abrindo um parênteses, eu me passou pela cabeça aqui agora
alguém que acessou esse nosso programa e pegou exatamente esse trecho da sua fala e só ouviu isso, e vai dizer assim, olha, eu acabei de ouvir um programa da Comunhão Espírita em que eles não acreditam em reencarnação. O Almeida está dizendo que só tem uma vida. Só tem uma vida. Mas não é nesse sentido. Eu estou apenas brincando, aproveitando o momento. Gente, vida é uma só. Se nós estamos encarnados ou não estamos encarnados, a vida é uma só. A gente vai acumulando conteúdo, conhecimento. A única diferença que nós temos, nós espíritas temos, com nossos irmãos de outras denominações cristãs, é que nós acreditamos que a vida é muito mais longa, é muito mais plena, é muito mais ampla, edificante, do que um período de tempo que vai do nascimento na carne ao desencarne, à morte da carne. A nossa vida é muito maior do que isso. É isso. Almeida, por gentileza, você pode ler a resposta e o comentário para a gente? Claro, claro. Vamos lá. Vou ler a pergunta de novo, né? E lemos a resposta. Então, a pergunta é essa, 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? E a resposta é, sem nenhuma dúvida, sim, pode. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia, né? Felizes de se encontrarem. Eu fico imaginando, Honório, daqui a alguns meses, a minha turma vai comemorar 40 anos, né? E eu fico me perguntando, não seria interessante a gente pensar, caraca, semana que vem, Honório, eu vou estar numa reunião comemorando os 4.000 anos de que nasceu o Pater Familias, né? O chefe de um grupo espiritual, em algum lugar na África, onde nós estivemos reunidos 4.000 anos atrás. Semana que vem a gente vai se reunir, olha que legal. Né? É verdade. E muito provavelmente, né, Almeida, em acontecendo isso, nenhum registro ficará na nossa memória física, porque esses fatos não estão no nosso cérebro, não estão na nossa memória atual. Não estão aqui no cérebro, mas estão na mente. Estão na mente, estão lá naquilo que nós chamamos de no subconsciente, no inconsciente, nos refolhos da alma, como se diz. Refolhos da alma. Mas nem por isso o espírito deixa de viver e de manter esses laços, como ele falou muito bem na resposta, né? Os laços que unem, eles são perenes, eles não se desmancham nunca. Então, mesmo com a presença de um novo corpo, esses laços permanecem unidos e eternos. E ele ainda coloca aqui, na versão aqui do Livro dos Espíritos que nós estamos usando, uma explicação para a palavra antigo, né? Pela palavra antigo, é preciso entender laços de amizade contraídos em outras e outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas, que para a nossa vida material estão ocultas, ignorando sua fonte. Exatamente isso. Né? Então, é muito bacana a gente parar para pensar isso. Sim, nós nos reunimos, nós temos uma vida extremamente rica fora da carne, mesmo encarnados, nós temos uma vida espiritual que nos traz contentamento, nos traz realizações, nos traz conquistas, se bem soubermos utilizar esse período de tempo. Né? Porque senão nós estaremos lançando sementes para encontrar o quê? Sofrimento, aflição, depressão, ansiedade. A gente tem que estabelecer em que campo vibratório a gente quer permanecer. E lembrando também, Almeida, que o fato de estarmos encarnados não significa que a vida, do ponto de vista espiritual, ela esteja estanque, estacionada. O espírito, ele continua a sua vida
do ponto de vista espiritual, embora esteja também devotado às experiências do ponto de vista material. Então, os interesses que nos retêm a vida espiritual, eles continuam. E eles são atendidos durante os afastamentos temporários do espírito, pelo sono, ou outras situações mais. Ou seja, a vida, como você falou bem agora há pouco, a vida única, aquela vida verdadeira, a vida perene, que é a vida espiritual, ela continua o seu curso, enquanto nós fazemos essas incursões diárias na matéria, enquanto encarnados estamos. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando dessa riqueza da vida espiritual, apenas para lançar uma questão para reflexão, né? E a gente discutir um pouquinho. Tenho certeza, Honório, já aconteceu comigo diversas vezes, e com você já deve ter acontecido. Aí você acorda, não, eu ainda tenho mais 10 minutos para dormir. Aí você vira para o outro lado e tira um cochilo. E nesse cochilo você sonha. E você sonha algo tão rico, algo tão profundo, que se você acorda e lembrando de tudo e descreve para alguém, você fica horas falando sobre aquele sonho. Alguma vez já aconteceu isso com você, não aconteceu? Aí você... É verdade. E no relógio passou 5 minutos. Olha só. E isso é uma demonstração aqui do que o Espiritismo já nos diz. O tempo, do ponto de vista espiritual, não é contado do mesmo jeito do tempo na matéria. É interessante, porque na hora que a gente para pensar isso, nós somos convidados, incitados, conduzidos, arrastados a pensar uma outra coisa. Poxa, Alcir, mas você está falando de toda essa riqueza aí, mas eu só durmo 6 horas por noite. E daí? As suas 6 horas da matéria significam quantos dias, quanto tempo na espiritualidade? Ô Almeida, nós aprendemos na doutrina espírita que a vida na matéria é uma pálida reprodução, uma cópia mal feita da vida. É um rascunhozinho sem vergonha. É um rascunho. Mas olha só como a evolução do próprio ser humano, ele nos traz alguns exemplos que nos demonstram isso. Quando você vê um filme, por exemplo, aí uma peça cinematográfica, de 1h30, que seja, 1 hora e alguns minutos, o autor, o roteirista, o diretor do filme, ele consegue representar muitas vezes anos em 90 minutos. Isso. E quando você assiste aquele filme, você termina com a ideia de que você acompanhou aquela vida do princípio ao fim. E você não se pergunta... Experienciou 70, 80, 90 anos ali. E você não se pergunta, mas como é que coube 70 anos de vida dentro de 1h30 de um filme? Ninguém se pergunta isso. Mas 1h30 foi suficiente para que nós tenhamos uma percepção desses 70, 80 anos, que foram representados naquela película. Então, o sonho é uma representação disso. Em 2 minutos de sonho, nós podemos ter história para contar durante dias. Porque a contagem do tempo, a medida é totalmente diferente. A dimensão da experiência na espiritualidade, ela é muito mais rica do que nas limitações que a matéria nos impõe. E agora eu vou, já que chegamos até aqui, né? Aí a gente consegue compreender aquele conceito do Einstein sobre a relatividade do tempo, em que o tempo é apenas mais uma das dimensões da realidade quântica. É apenas uma dimensão, né? Aí a gente começa a pensar em buraco. Se você entendeu o que a gente conversou nos últimos 10 minutos, nossa assistência amiga, você vai começar a perceber o que significa aqueles conceitos do Einstein, de quando você está se aproximando de um buraco negro, o tempo passa diferente.
é só porque o tempo é algo, é uma coisa a mais que pode ser comprimida ou esticada. É E verdade. nós não somos amarrados no tempo, tá? E já que você tocou... Oi? Perdão, continue. É, você pode esticar ou comprimir o tempo conforme as suas necessidades. E nós sabemos fazer isso, só não temos consciência. E 5 minutos de sonho podem conter, sim, uma vida, tá? Então, vamos dar qualidade a esse sono, vamos dar qualidade a esse sonho, nos preparando bem para dormir, para ter um despertar adequado, um despertar agradável. É isso, Almeida. Não, é que você falou agora há pouco dos buracos negros, Isso. e recentemente eu estava lendo algo sobre isso, e claro que eu não fui muito além, né? Não tem como avançar muito, a gente precisa muito alicerce ainda para a gente adentrar nessa temática, mas lá eles falam nas dobras do tempo. Dobras temporais, claro. Né? Nas dobras em que o tempo pode ter, em que o universo ele pode se transformar num multiverso, porque talvez o universo, como a gente perceba hoje, como a nossa ciência perceba, seja apenas uma das faces daquilo que nós chamamos de universo. Sim. Porque, considerando as nossas relações de medida, de espaço e de tempo, quando você começa a trabalhar, a mensurar as coisas, utilizando, por exemplo, o elemento agora me fugiu o termo, que você mede a velocidade de ano-luz, lembrei. Sim. Quando você começa a trabalhar com a unidade de medida ano-luz, e você fala em milhões de anos-luz, e, por exemplo, uma estrela está distante daqui a 1 milhão de anos-luz. O que é isso? Ela está a uma distância que, se nós saíssemos daqui até lá, na velocidade da luz, nós levaríamos 1 ano para chegar, ou melhor, 1 milhão de anos para chegar lá. E mais então, interessante... Isso foge a nossa... Claro, por favor. E mais interessante ainda, aquilo que você está enxergando o que existiu 1 milhão de anos atrás. Já acabou. Você está vendo apenas o reflexo da luz que ela emitiu quando existia. É muito louco, gente. É. A gente conhece muito pouco. Existe uma infinitude de conteúdos aí para frente para a gente se encontrar. Eu sugiro que nós voltemos ao Livro dos Espíritos. Voltemos à questão 418. Almeida, olha só, nós estamos a 5, 6 minutos do término do nosso tempo. Sim. E essa questão 418 é a última desta temática, visitas espíritas entre pessoas vivas. Isso. Então vamos lá, Almeida. Questão 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Sim, a todas as perguntas. Tudo que a gente conversou hoje quando você sai da sua esfera material, você vai para a sua existência espiritual, mesmo encarnado, você tem condições de, poxa, aquele meu amigo tem 30 anos que eu não vejo, onde estará ele? Em ele querendo ser encontrado, vai haver essa sintonia energética, vocês vão se encontrar e algo no seu sentimento, algo no seu coração, você vai trazer de volta para a carne e um conforto, quando você lembrar dele na carne, você vai ter uma sensação diferente. Olha, não, ele está vivo sim, tenho certeza que ele está vivo. Né? Ou é verdade, esse meu amigo já foi para a espiritualidade, eu não sinto mais que ele esteja vivo. Só para ser a resposta. Nesse sentido, Almeida, eu até sugiro a leitura de um livrinho fininho, livrinho porque é pequeno, mas de um conteúdo riquíssimo, que é um livro intitulado Psicometria, do Ernesto Bozano.
você deve conhecer. Esse Bozano? livro, ele traz alguns exemplos de psicômetras, que é um tipo de mediunidade de pessoas que, pegando em utensílios daquela pessoa, consegue acompanhar aquela pessoa, saber se está viva, se está morta, como é que ela está, onde ela está. É um livro bem interessante, vale a pena a leitura. Então, podemos ler a resposta, Almeida? Claro. Então, a resposta diz assim: como o espírito, certamente, pode vê-lo e conhecer sua sorte, se está encarnado ou desencarnado. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento de sua existência, como poderá tê-lo também de sua morte. Ou seja, é o que você comentou agora há pouco. E aí, Almeida, o que podemos acrescentar a essa resposta? Claro, né? A não ser que exista a necessidade de uma punição a esse ser, como bem coloca o Espírito da Verdade. A não ser que tenha um impedimento, cara, você desprezou tanto essa amizade, você tem que dar tão pouco valor às amizades, que nós vamos deixar você em dúvida. É verdade. Aí pode acontecer, né, gente? É que a gente não pode esquecer isso, né, Almeida? Que tudo isso que a gente está falando é no sentido de possibilidade. Pode acontecer. É possível acontecer. As leis espirituais podem permitir que aconteça. Mas entre poder e acontecer efetivamente, existe uma série de fatores que vão dominar a execução dessa realidade. Merecimento, vontade, adequabilidade, oportunidade, não é isso? É oportuno, é adequado que aquilo aconteça? Aquilo vai trazer alguma informação, algum aprendizado para aquela pessoa? Se não for, a gente volta para as 3 peneiras do Sócrates. É verdade, é bom, é útil. Se não tiver utilidade, a espiritualidade não permite que aconteça. Tudo precisa ter um fim útil para tudo na vida. Almeida, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, não é isso? Isso. Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Encerramos essa temática. Na semana que vem, agora me dirigindo aos nossos ouvintes, nós vamos iniciar uma temática, não tenho dúvidas, vai chamar sua atenção também. Nós vamos falar da transmissão oculta do pensamento. Olha só, você que está pensando em desenvolver a sua telepatia, como é que eu posso mandar uma mensagem pelo pensamento? Como é que eu posso receber essa mensagem? Nos acompanha na próxima semana que a gente vai começar a falar sobre isso. Mas você ia dizer alguma coisa, Almeida? Não, telepaticamente o nosso tempo está acabando. Um grande abraço para todos vocês. Grande abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.